Não tem como ganhar do cara paciente. Quando você tira a pressa da tua vida, eu já tô agindo, eu tô fazendo as coisas, tudo muda. Por isso que a gente fala, cara paciente é imbatível. Eu espero. Tô com pressa, vai na fila pra passar. Fica à vontade. Eu já tô vivendo. As pessoas geralmente elas acham que precisa estar no lugar pra começar a viver, entendeu? Quando eu tirar férias, vai ser legal. Quando eu chegar no trabalho, eu vou conseguir fazer. Quando eu for pra tal lugar, aí eu vou conseguir fazer. É sempre futuro. Lá, sempre lá na frente. Eu já tô vivendo. Tô com 43, mano. Novo, sabe? É um bebê, mano. Eu acabei de nascer. Juro, eu vejo exatamente assim. Sabe? Quando você perguntou pra nós, Cariane, você falou... Pô, Douglas, cadê o seu podcast? Cadê as paradas? Cadê as coisas? E eu falei assim, cara... Ô, Renatão, primeiro eu fui cuidar de mim. Espiritual em primeiro lugar. Primeiro, segundo, terceiro, quinto, 18º, último. O que você fez espiritualmente na tua vida? Mano, mudou tudo, mano. O que você procurou? Eu procurei. Você procurou ajuda ou você foi sozinho? Não, mano, eu procuro... mano, eu vou te falar que... é assim, eu não sabia o que eu tava fazendo. Meu pai me educou para encontrá-lo. Deus, Cristo, essa força suprema. Eu não fui criado na igreja, não foi nada disso. As atitudes, a caminhada. Eu ficava vendo, ele foi. Então hoje olhando para trás, eu consigo ver o jogo perfeito, sabe? Como foi feito. E ele me educou para encontrar. Só que depois dos 18, eu lembro muito bem quando eu fiz 18 anos, ele fez um discurso pra mim em casa. Estavam uns amigos meus do basquete na época, o Márcio Cipriano vai lembrar que ele estava presente. Tinha feito 18 anos. E eu lembro muito bem que o meu pai explicou que ele falou, até os 18 anos, os pais eram como o arco, eu era a flecha. E a função dos pais é dar o máximo de força, de ferramentas, de tudo, pro filho poder voar. Só que quando chega os 18, eles precisam soltar. Mano, na hora você é muito novo, você não tem noção. Mas é o que eu tô te falando. Ele foi dando todas as cartadas de uma maneira tão sagaz e perfeita, sabe? Que hoje nós estamos aqui. Que nem pra você ver, eu lembro disso. Veio um resgate dessas coisas. Então assim, tudo que tá acontecendo na vida da criança tá sendo tudo registrado ali. Tudo, mano. Eu lembro os momentos, sabe? Meu pai me levava, pra você ter uma ideia, só pra acabar a história, pro pessoal não ficar perdido, eu sempre volto e dou os nós. Mas ele falou, então a partir de agora eu solto. Se você quiser a minha opinião sobre algo, você pede. Mas eu não dou mais um pitaco. E ele respeitou isso no máximo. Meu pai respeitou o livre-arbítrio no máximo. Tanto que passou todo esse tempo depois de, sabe, eu passei todo o tempo depois, aí eu super louco, sabe, as festas, baladas, loucura, tudo. Ele nunca falou um A. Um A. Morando com ele. Nunca falou um A. Eu vi a dor na cara dele, mas ele só me tratava com amor e carinho. E aquilo machucava mais do que qualquer sermão. Só que eu sabia o que eu estava fazendo. Porque acima de tudo, eu perguntava teve uma vez que a gente parou em casa, a gente se encontrou, sabe? Minha mãe foi falar uma vez pra mim. Eu tava chegando em casa, virado uns 2 dias, sei lá, chegando de manhãzinha, sabe? Manhã mesmo, às 10 horas da manhã. Aí minha mãe mencionou uma vez, falou, Douglas, viver assim. E aquele dia eu virei, reuni minha mãe e meu pai dentro da sala, coloquei eles chamei pra cozinha. Quando eu cheguei na cozinha, eu falei, mãe, vocês me educaram, vocês me deram todas as ferramentas, todo o amor, os pais perfeitos, mano. Vocês me deram tudo. Tudo que um ser humano podia imaginar. E a minha gratidão é eterna. Mas eu não sou o que vocês querem.
Eu sou eu. Essa é a minha vida. E ninguém aqui fez a única pergunta que interessa pra mim, como todo mundo na rua e todo mundo que fica falando de mim aí, só falando e falando, porque o meu barato era de verdade, sabe? Minha dedicação pra noite, a loucura era máxima. Tinha muito amor envolvido. Eu amava a parada como ninguém, mano. Eu só posso falar por mim, mas o meu é amor na parada. Eu me sentia acolhido, me fazia bem. Era onde que o atleta, quando profissional, quando ele para de jogar, é como você soltou um animal em cativeiro na selva. É você com 35 anos de idade, parece que você solta e fala, o que eu vou ser quando eu crescer? Sabe? Tudo que você falava pra mim que não podia fazer, que não era assim, nossa, mas era só o que eu precisava. Sabe? Loucura. Não, mas assim, de verdade, mas era assim, eu era um rebelde mesmo, bad boy nato. Sabe? Que era o barato. Eu nunca encaixei nessas regras, cara. Nunca encaixei nessas regras que todo mundo passa. Nunca! E aí, quando eu reuni naquele dia, imagina chegando daquele jeito, e eu falei isso pra ele sem nunca ter falado com os meus pais, entendeu? Porque sempre foi aquele respeito máximo, sabe? Da maneira como eu fui criado. Eu não tinha esse tipo de... Nunca a gente teve esse diálogo. E eu virei e falei, mas a única pergunta que interessa, ninguém me faz, que é se eu tô feliz. E minha mãe falou, você tá feliz? E eu, pra caralho! E aquele momento, você vê naquele momento horrível, veio um sorriso no rosto da minha mãe. Então qual que é o jogo da vida? É sair do mundo mundano e vir pro mundo divino. Por isso que você, achando a divindade máxima, Deus, Cristo, você pula pra cá. O jogo da vida é achar Deus. O que mudou toda a parada pra mim foi a leitura da Bíblia. Só que o cara me ensinou a ler a Bíblia. Mas agora eu vou te passar a caminhada. A minha história. Tá. Cada um com a sua. Lembra, nós não estamos falando nada de religião. Falando nada. Eu estou falando, você falou, Ninja, como é que eu saio do mundo mundano e venho pro mundo divino? Porque essa é a grande sacada. Quando eu fui no guia, ele olhou bem na minha cara, Renatão. E ele falou, Douglas, o que você tá fazendo aqui? Imagina como eu era. Fulminante, chegava em fumaça, pegando fogo, barato, era foda, mano. Era o máximo. Sabe, era barato embaçado. Eu fui lá. Aí ele falou, o que você tá fazendo aqui, Douglas? Eu olhei pra ele e falei, eu vim buscar proteção. Ele começou a cagar de rir da minha cara. E ele ria e falava, proteção? Aí ele falou, agora você vai lembrar que é quem procura, acha. Você vai trocar ideia com aquela pessoa que procura. Eu fui lá. Aí ele falou, você quer proteção? Você me pediu, eu vou te dar. Você quer proteção, você me pediu, eu vou te passar. Só que a caminhada é sua. O corre é seu. Se você vai fazer ou não, problema é teu. Livre-arbítrio. É o que eu passo para todo mundo desse lado aí. Porque quem tá lá e tá ouvindo agora esse papo até agora, ele tá na busca. Ela tá na busca dessa vida extraordinária, dessa passagem daqui para lá. E vocês estão vendo um milagre na frente de vocês, o que aconteceu. Você vai começar a ler a Bíblia, Douglas. Aí eu comecei a cagar de rir da cara dele. Falei, olha pra minha cara, sangue bom. Com todo respeito, eu acredito em Deus, acredito em Cristo, mas essas paradas dos crentes, chato pra sermão, aí você tem que ser todo quadradão e não pode fazer nada, aí você vê um monte de gente religiosa que se diz espiritualizada fazendo uma pá de... Aí não vem com essas ideias pra cá não. Ele falou, muita calma que eu vou te ensinar a ler a Bíblia. Até dentro do livro sagrado tem código.
É por isso que as pessoas podem ler e não lê nada. Aí ele falou: tudo que você aprendeu até hoje sobre Jesus Cristo, essa força máxima, sagrada, Rei do Universo, foi sua mãe que te ensinou, seu pai, sua avó, seu avô, um padre, um pastor, um vídeo na internet, um amigo, telefone sem fio. E aí a parada é a seguinte, ele falou: você vai ler o Novo Testamento, só. O Novo Testamento é a história de Cristo. Ele começa em Mateus e você vai ler até Judas. De Mateus a Judas. Não é para ler o Apocalipse. O Apocalipse já diz fim do mundo, Apocalipse, já, o nome não é para ler. Mateus a Judas. Lembrando a todos que eu estou dividindo a minha experiência. Foi assim que eu aprendi. Douglas Viegas. E vocês estão vendo o que aconteceu. É um pouquinho só por dia, Cariane. Só. Sem nada de bitolado. Sabe? Nada daquele barato de loucura e ficar lendo. Não, nada disso. Nada disso. É um pouquinho só por dia. Nós começamos agora uma maratona. Não é um sprint. É uma maratona. Lembre-se, mano. É vida eterna. Sem pressa. Você vai ler um pouquinho só por dia. Vou te dar um exemplo. Você abriu lá. Novo Testamento. Mateus. A genealogia de Jesus. Pode fechar e ir embora. Começou. Lembra que nós não tem pressa? Começou. Tudo que a gente quer ver é uma atitude. A gente, o universo, né? Atitude. Como disse o grande mestre, faça a sua parte que eu te ajudarei. Não vê ele falando, não faz porra nenhuma e deixa que eu faço tudo. É só você rezar pra mim e você não se mexe, que eu garanto. Se fosse assim, você não precisava nascer. O que você tá fazendo aqui? Você vai ler um desse por dia, porque assim você completa um raciocínio, você lê um parágrafo, certo? É de um negrito a um negrito, é isso. Então tá lá, a genealogia de Jesus. Você vai ler, pega um marca-página, coloca lá, marcou, lembra onde você parou, tá? Tumba, fecha e toca o teu dia. Quer sair com traveco, sai, quer cheirar cheira, quer fazer... Vive a tua vida do jeito que você vive. Amanhã, outro dia, você abre no seu particular, reservado, porque o relacionamento com Deus, o relacionamento com Cristo, o seu relacionamento com a espiritualidade, ele é individual. Ele é particular. E ele é intransferível. Lembra onde você parou, marca a página e toca o teu dia. No dia seguinte, você lembra onde você parou e dali pra frente você lê mais um. Sempre pra frente. Não fica voltando pra você ler o que você já leu, porque já passou, já foi. A vida é pra frente. Sempre pra frente. Nada de ficar olhando pra trás. Já foi. E você vai fazer isso de Mateus a Judas. E funciona assim. Leu. Não entendeu nada. Não tem problema. Não fica quebrando a cabeça, você vai ficar vesgo nos baratos, você vai ler uns negócios e fala, nossa. Então assim, ó, não tem problema, não é pra você, mas lê. Captou? Vai lendo. Aí de repente começa a conversar com você, com a sua vida. Não tem nada a ver com a minha opinião, claro. Nada a ver com a opinião de seus pais, da sua esposa, do seu marido, não. Pra você. Lá. E aquilo começa a agir na tua vida. E aí você tá vendo o que acontece. Só que aonde é a parada? Você vai ler isso aí do jeito que eu te falei, de Mateus a Judas. Leva tempo. Não é do dia pra noite. A primeira vez que eu li, levei 2 anos. 2 anos. E quando você chegar no final de Judas, começa tudo de novo. E essa leitura vai te acompanhar até você entrar no caixão. Porque ali, é ali que ele tá. E então, o que é essa parada? É uma senha, mano. É uma senha.